passar direto. Vamos começar o nosso evento falando desses dois carinhas aqui. Grant e Bauer. Quem aqui já ouviu falar de Grant e Bauer? Quem já usou, não só ouviu falar? Ó, bem pouca gente. Então eu acho que a gente vai conseguir aproveitar bastante essa parte aqui do evento, certo? Em primeiro lugar, só me reapresentar, porque eu duvido que vocês tenham entendido meu nome de primeira. É Josenaldo, é feio assim mesmo, tá? Esse nome, ele tem uma origem hebraica, quer dizer aquele que foi amaldiçoado pelo pai. Certo? Aqui eu sou um dos Jug líder do Ajug, arquiteto do condomíniodigital.com.br. Se vocês têm eu não vou fazer jabá não. E basicamente, galera, o que eu posso dizer pra vocês na minha vida é isso aqui. É code, coffee e rock and roll. Basicamente são minhas paixões, cara. É café, codar e rock. Apesar de que eu não tenho cara de rockista, certo? Eu não tenho cara de rockista, mas é o que eu gosto, tá? Eu já falei aqui quem somos, nós somos o Ajug. E vamos começar contando histórias. Senta aqui, lá vem história. Claro, há muitos anos atrás, mais ou menos um pouco antes do dilúvio, a gente fazia... Nós não fazíamos aplicações web, nós fazíamos páginas web. Alguém aqui já trabalhou um troço chamado Dreamweaver? Ó, um monte de velho. Já entrega a idade. Tudo idoso. Se você já trabalhou no Dreamweaver ou FrontPage, você trabalhou nessa época. Pior ainda, o Dreamweaver entrega quem é velho. FrontPage, o povo nem vai levantar a mão. Porque além de ser idoso, é vergonhoso. Quem trabalhou com FrontPage sente vergonha daquilo. Porque, cara, nessa época da web, o que a gente fazia? A gente fazia o seguinte, a gente pegava o site, observa o site, fazia o HTML do Dreamweaver FrontPage, desenhava tudo bonitinho, parecia o Word, sabe? Você ia lá e desenhava página, botava maiúsculo, minúsculo, negrito, itálico, sublinhado, texto piscando, não sei quem diabo. Cara, quem inventou o texto piscando na internet? O cara inventou quando ele estava bêbado, num bar. Alguém chegou e falou assim, ó, pra ele bêbado, chegou assim, cara, seria legal se a gente tivesse uma tag para texto piscando. Ele foi para casa, a cabeça cheia da cachaça, e implementou esse recurso. Para vocês verem como ele é útil. Foi implementado uma bebedeira. Mas a gente fazia isso. A gente colocava essas coisas na página web. Assim, aí o cara pegava isso, fazia essa página nessas ferramentas e subia ela via FTP. O código ficava lindo. Lindo como um urubu, porque era uma carniça. Cara, o código que o Dreamweaver gera, se você olhar, assim, um programador que olha aquele código que ele gera, você olha, você começa a tremer de raiva. Como que a ferramenta vai ter? Mas tem que entender, não é que a ferramenta seja ruim, mas ela é ruim. É que era uma época diferente. Ele gerava um código com o qual a gente não se importava. Ninguém se importava com a qualidade de HTML. Ninguém se importava com a qualidade do JavaScript ou do CSS. JavaScript era linguagem de brincadeira, era uma toy language. JavaScript era coisa para você fazer animaçãozinha na página, sabe? Besteirinha de formulário. Então ninguém ligava para essas coisas. Normalmente, a gente tinha dois profissionais que faziam esse trabalho. Webmaster e Web Designer. Qual é a diferença? O Webmaster é o cara que faz site com fundo preto. O Web Designer é o cara que faz site com fundo branco. A diferença basicamente era essa. Você pegava um site e passava para um Webmaster, o cara fazia um código ferrado de back-end, não sei o que. O front-end do site era uma desgraça. O front-end do site era aquele front assim, a tela preta, borda branca para tudo que era lado, eu não sei porque os caras gostavam tanto de tabela, e aquela letra amarela. Aquilo agredia o olho, sabe? Você entrava no site, ele te dava um soco no olho. O web designer, ele fazia o site lindo. O site era lindo. Você entrava assim, site da Apple, naquela época era referência. Mas era um site que você pegava o código, cara. Era assim, você lia 3 linhas, caía no chão tendo ataque de epilepsia. Certo? Ninguém ligava para código front-end. Ninguém ligava para fazer isso direito. Então, o que acontecia? Você tinha esses caras que faziam isso, só que aconteceu uma coisa. O mundo mudou. De repente, primeiro, chegou um troço chamado 3G. 3G colocou todo mundo na internet. Chegou outro troço chamado banda larga. Ao invés de você ter aquele modem fazendo aquele barulhinho de conexão com o inferno, você tinha o quê? Você entrava na internet e o negócio fluía. Tudo bem que aqui no Brasil nunca foi assim, né?
Mas o negócio, mesmo aqui hoje, o negócio, a gente passou a fluir a internet com a banda larga. Aí, à medida que aumentou o poder da banda larga, aumentou outras coisas também. O poder de processamento das nossas máquinas. Nossas máquinas agora não eram Pentium 100. Agora a gente tinha core, dual core, octa-core. Cara, eu já vi máquina com 10 core. Pra que isso? O cara tá querendo criar um fogão micro-ondas. Mas a gente tinha isso, todo esse poder de processamento. E aí o que é que o usuário faz? Se você tem uma tremenda máquina dessa, aí entra numa aplicação web, o cara te dá um formulário, que você clica no formulário, ele faz aquele refresh da página inteira, você já começa a ficar agoniado. Então já começou a surgir o quê? Primeiro, nessa época começou a surgir um termo chamado Ajax. Para vocês hoje, isso deve ser lugar comum, nem é mais uma novidade. Porque Ajax não era novidade. Ajax, na verdade, foi o seguinte: pegaram um monte de prática legal que já tinha no mercado, que todo mundo já tinha, e botaram um nome bonito. Agora a gente faz Ajax. Os gerentes, eles adoram isso. Eles veem, não, vamos fazer o seu site com Ajax. Como se isso fosse uma magia do outro mundo que de repente apareceu. Era uma coisa que está na internet desde 98. E que a gente começou a usar a partir de, sei lá, 2001, 2002, 2003. Só que isso começou a criar necessidade no mercado de quê? Qual era a ideia? É que você não precisa atualizar a página inteira. A ideia do Ajax é que você atualizasse apenas um pedaço da página. Ou seja, os usuários queriam interatividade. Eles queriam aplicações mais interativas, mais próximas do desktop, do nível de usabilidade do desktop, certo? Com o desempenho das máquinas, outra coisa também que aumentou foi o quê? Desempenho dos celulares e surgimento dos tablets. Então hoje, galera, notebook, isso aqui é coisa de velho. Só a gente que é da área usa esse troço, esse trambolho. Todo mundo conecta à internet hoje é com celular e com tablet. Certo? Então assim, isso criou outro problema. Por quê? A gente tinha uma época em que as aplicações web, a gente saiu de uma época assim, que você fazia aplicação web para computador. Você se preocupava com o tamanho do monitor que o cara ia usar. Com a resolução do monitor. Eu fazia a aplicação assim, a resolução mínima era 1024x768. E eu tinha que fazer o site que cabesse direitinho nessa resolução e nas maiores. Acabou. Quando você pensa que a gente chegou no ponto que diz assim, não, cara, finalmente eu consigo fazer meu site que roda em 5 resoluções, beleza. Me vem um corno chamado Steve Jobs, aí pega um aparelho desse tamanho aqui, menor até, e diz assim, não, corno, teu site agora tem que rodar aqui, ó. Eu, caramba, eu fiz o site para rodar num monitor gigante, não, ele vai rodar aqui. E semana que vem eu vou vir com outro aparelho, que é 2 vezes o tamanho desse, que é um tablet, e vai ter que rodar também. Aí quando você pensa assim, cara, beleza, eu faço o tablet, eu faço rodar no celular do Apple e no computador e tá beleza. Aí vem um monte de empresário chinês, alemão, americano, todo mundo olha para um negócio que Steve Jobs fez, eu quero fazer isso também. Eu vou fazer isso também. E surgiu tablet, telefone de tudo que é tamanho. Você tem telefone, cara, que é desse tamanho assim, ó, que você tem que usar uma lupa para olhar o maldito telefone. E tem outros que é uma telha. O cara pega a telha assim, ó, do tamanho desse computador, bota na orelha e ainda fica falando. Tem telefone de todo tamanho. A questão aqui é, o meu site, ele não pode mais ser um site para um tamanho de tela. Ele tem capaz de responder a qualquer tamanho de tela. Ele tem de ser capaz de se adaptar e funcionar bem. Então, isso acabou com a era do Pixel Perfect. Acabou com a era em que a gente queria fazer um site que rodasse perfeitamente no Chrome, no Explorer e no Firefox. Porque quando a gente pensou assim, já dominamos o Chrome, Explorer e Firefox, aparece 20 mil browsers de tudo que é lado, para ainda completar o tamanho da bagunça. Cara, teve desenvolvedor que, assim, o cara largou a cabeça no chão, assim, desiste da vida. Cansei. Eu estou fazendo site para 5 navegador, os caras me aparecem com 1 milhão, teve desenvolvedor, quer saber de uma? Eu não vou fazer para nenhum. Eu vou fazer um site que se adapta, ele se adapta sozinho. Eu pego o site, entrego para o computador, digo, te vira aí com esse computador, meu filho. Resolve tudo com a vida e com ele. Então, as coisas começaram a complicar. O front-end, que era aquele carinha, era o sobrinho que fazia o HTML. O sobrinho, cara, foi, ó, anos 2000. Velho, eu queria ter aprendido computação 2 anos mais cedo. 99 era um ano, cara, que você aprendia HTML e CSS e você ficava rico. Literalmente, você ficava rico só com HTML. Hoje, HTML tá para criança de 5 anos, já sai do primário com HTML, sabendo.
Hoje em dia qualquer um aprende HTML, cara. HTML hoje é um pedacinho de nada, de um mundo, onde a gente tem, em primeiro lugar, começou a surgir biblioteca, framework, JavaScript, para tudo que foi lado. É jQuery, é Blockout, é Lodash, é tanta coisa de jQuery que saiu de componente de jQuery e de JavaScript, cara, que começou a complicar. A minha aplicação antigamente era, eu boto HTML, crio um arquivo JavaScript e tá beleza. Hoje, eu tenho que usar 20 mil projetos JavaScript. Eu tenho que botar 50 componentes JavaScript diferentes. Aí eu tenho que baixar os componentes, botar lá no meu site, baixar de outro lugar, botar no meu site. E fica, não saiu versão nova. Putz, aí vamos lá, baixa o jQuery novo, bota o jQuery novo. O jQuery precisa do componente tal. Cara, virou um inferno. Segundo, CSS. A galera começou a escrever CSS, só que o CSS tem certas limitações. Então criaram os pré-processadores de CSS, que é basicamente como se fosse uma linguagem de programação para CSS. Onde, estou falando muito porcamente, tá? Assim, é como se eu criasse um CSS básico, com as variáveis, ele pega isso e com base nisso ele cria o meu CSS real, que vai ser usado na aplicação. Olha o problema, aí eu já tinha que fazer o CSS, que já é complicado. CSS você leva algumas horas para aprender, mas leva uma vida inteira para se tornar um mestre nela, certo? É uma linguagem que muito pouca gente para mesmo para poder estudar e aprender. Já não é tão fácil. Aí você pega, ainda bota um cara no meio que vai gerar o CSS. Outra complicação. Aí ainda tinha uns caras que ainda queriam fazer esse link CSS JavaScript. Que é isso? O cara quer fazer análise para ver se o código tá bom, se o código tá bem escrito. Velho, eu já estou escrevendo uma gambiarra sem tamanho. O cara ainda quer botar um programa para analisar minha gambiarra, só para ele me dizer que eu estou fazendo gambiarra. Olha outro problema. Aí vem um filho lá do gerente, o site tá pesado. Olha essas imagens, eu pedi para você botar as imagens aqui, você botou, mas tá pesado. Aí você olha pro gerente, velho, você me mandou uma imagem de 20 mega. Eu botei uma imagem de 20 mega no site que você mandou, cara. Então otimiza isso. Aí toda vez, só que toda semana ele troca as horas da imagem. Toda semana você tem que ir lá, antes de mandar o site, otimizar isso na mão. Aí ainda vem o outro e diz assim, não, antes de você botar isso em produção, você tem que testar tudo isso. Tem o outro que diz assim, não, pega essas imagens, tudo que o gerente mandou aí, esse monte de botãozinho, faz um sprite, junta tudo numa imagem só e muda o teu código para referenciar esse pedaço. Aí, velho, eu tenho 35 imagens no meu site, eu tenho que pegar tudo, juntar numa só. Aí eu tenho que dizer o seguinte, esse pedacinho aqui que exibia a imagem botão.png, agora exibe a imagem grandão.png, a partir do pixel tal até o pixel tal. Olha que trabalho de cão fazer isso. Juntar tudo e fazer o sprite. Aí tem que rodar isso no WebServer. Eu tenho que rodar isso, eu tenho que ficar testando na minha máquina. Eu tenho que alterar, testar, aí vai no WebServer, aí altero, salvo, vai na página, atualiza a página. Altero, salvo, vai na página, atualiza a página. Trabalho de cão. Aí vem um cara e me diz assim, eu fiz um JavaScript genial. Eu não quero que ninguém mexa no meu JavaScript. Eu não quero que o usuário veja o meu JavaScript. Eu quero que o JavaScript esteja todo embaralhado. Esteja todo criptografado. Cara, tem um ódio quando o cara vem me pedir para fazer um JavaScript criptografado. É sério, velho. Eu sei que o usuário é inocente quando o cara pede isso. Mas não, ele tem que entender que o JavaScript é aberto. Se você baixou a página web, você baixou o JavaScript, você vê o JavaScript do cara. Aí ele quer embaralhar isso. Ele quer fazer ofuscação. Aí vem o quê? Depois disso tudo, ainda vem um cara da rede. Velho, faz um favor para mim. Você vai gerar um pacote disso aí. Todo dia você vai pegar isso, vai fazer um zip disso, vai me mandar o zip assim, nessa ordem, organizado desse jeito. Desenvolvimento, o front-end complicou pra caralho. Aquele negócio que era, eu vou pegar um FTP, fazer um FTP, né? Faça um HTML e manda pro FTP, acabou. Não se faz mais isso, cara. Porque hoje o desenvolvimento front-end, as necessidades mudaram. Ela vai muito, muito além de um simples HTML. Hoje o front-end é usado para fazer aplicações de verdade. Coisas úteis aos usuários. Não apenas uma página informativa. E para fazer isso nós precisamos de interatividade, nós precisamos de código JavaScript, e isso num nível que o simples desenvolvimento, como era feito há 5 ou 10 anos atrás, não dava conta. Então, quando tudo isso complicou, o que acontece? Primeiro, o profissional de front-end mudou. Ele não é mais o sobrinho que fica lá fazendo página HTML. Não é mais um menino do HTML. Menino, toma esse PSD e recorta. Não é.
Hoje o profissional front-end, ele é um desenvolvedor pleno. Ele é um cara que cria experiência. O que o desenvolvedor web, que é hoje, o front-end precisa entender, é como o meu usuário vai usar esse sistema. Como ele vai usar este site. Como vai ser o fluxo dele. Ele precisa se preocupar com o meu fluxo da informação. Certo? Então, ou seja, esse cara, ele precisa entender, ele não pode ser mais um cara inexperiente apenas. Não é só mais um cara que faz o menino do HTML, é o menino que faz a coisa ficar bonitinha. Não, ele é um cara que pensa muito além disso. Ele é um cara que tem que cuidar da performance, porque a parte web hoje, o front-end, é um dos grandes responsáveis ainda da performance. A grande maioria dos nossos problemas de performance de back-end, galera, nós já endereçamos, nós já resolvemos. Hoje nós temos bancos de dados de todo tipo, justamente para quê? Para que você possa endereçar todo tipo de problema e fazer isso com bom desempenho, certo? Nós temos todo tipo de framework para desenvolvimento de software, seja Java, Ruby, PHP, Python, .NET, tudo que é tecnologia. Só que hoje, um dos grandes gargalos ainda de desempenho de uma aplicação que é perceptível para o usuário está no front-end. Que é, primeiro, a velocidade que ele leva para baixar o front-end. Segundo, a velocidade que o front-end leva para executar no dispositivo dele. Que você tem que lembrar uma coisa. O back-end é executado numa máquina da Amazon, que a máquina é ligada na magia negra, cara. A gente está falando de... Você não tem ideia. Você diz assim, Amazon, eu quero para mim uma máquina com um processador de 10 GB de RAM e 2 GB de RAM. Aí amanhã, se entra 1 milhão de caras no teu site, você chega para a Amazon e diz assim, Amazon, aumenta aí, ó, eu quero 50 máquinas com 1 milhão de RAM. E a Amazon faz isso para você, transparente. Cara, isso é magia negra. Então esse problema, cabe a nós, a gente só tem um problema, a gente só precisa sentar a bunda na cadeira e fazer. Certo? O grande problema, o desafio agora, tá aqui, ó. O performance do front-end. Sabe por quê? Porque você pega esse código que está numa máquina que custa zilhões de dólares, trafega na